Essa pegou todo mundo de surpresa e eu tenho certeza que você também vai se surpreender. O que a gente está percebendo? Uma total, completa e acelerada debandada desse governo. Todo mundo que se aproximou ou esteve presente durante a campanha, ou ajudou, ou está na base, está correndo, está pulando fora. Saiu uma matéria hoje na Veja. Impopular, Lula vira um fardo para presidenciáveis na frente da Frente Democrática. Frente Democrática. O Lula virou tão radioativo que qualquer pessoa agora já tá que queira se reeleger ou almeja algum cargo político está se afastando dele. Então nós tivemos aí, Kassab pulou fora. Marcos Pereira, do Republicanos, pulando fora, inclusive falando que vai unir a direita contra o Lula. União já está cogitando pular fora. O PP, o presidente nacional do PP, já falando que o PP vai pular fora. O centro acelerado. Beleza, é o centro, a gente já esperava isso. Aí, de repente, vem Felipe Neto falando que não quer saber mais de Lula, não quer falar desse governo mais, tá pulando fora. Depois vem Paulinho da Força. Aí você pensa, quem que é o próximo? Quem poderia ser o próximo a pular fora do barco e já criticar o governo que participou ativamente da campanha? Eu vou te dar algumas dicas. Só algumas dicas. É o rei da rachadinha. Esse é verdadeiramente o rei da rachadinha, que deveria estar preso por rachadinha. Ele mesmo. O Danones, gente. O Danones pegou todo mundo de surpresa participando de um programa de esquerda, que é o TV 247, recebe milhões do governo. Do governo. Olha o que o Janones falou hoje nesse programa. Esse aqui pegou todo mundo de surpresa. Vamos lá. Enfraquecido por quê? Porque ele não tem a força popular, porque ele não representa, ele não dialoga, ele não tem mais penetração. O Janones eu acho que tem muita penetração. Não, sem piada, vamos lá. Se o Bolsonaro fala lá no Léo Dias, as pessoas ficam sabendo. Ninguém sabe. Eu não sei o que o Lula falou hoje. E olha que eu sou um deputado da base governista. Eu não sei cadê o Lula, o que ele fez hoje, o que ele falou, não acompanhei ele. O Bolsonaro eu sei o que ele falou hoje. É porque você ama o Bolsonaro, Janones. Cara, o Janones pulando fora do barco. O Janones não foi só alguém que apoia o Lula. O Janones praticamente tomou conta da campanha digital do Lula. Mentiu à torta direita, arrumou briga com Deus e o mundo. O Janones, gente. Inclusive, e outra, o mandato do Janones foi salvo pelo Boulos e o Lula, que articularam para ele pegar, ser o relator do caso lá da rachadinha. O Janones só é deputado ainda hoje por causa do Lula, tá? O Janones fez a campanha digital do Lula. O Janones viveu a campanha do Lula mais do que qualquer outro petista. E aí hoje nós testemunhamos isso. O Janones falando que ele não tem uma voz... Como é que é? Enfraquecido por quê? Porque ele não tem a força popular. Ele está enfraquecido porque ele não tem... Vamos fazer aqui. Enfraquecido por quê? Porque ele não tem a força popular. É claro que não tem. Rejeição nas alturas, aprovação lá embaixo, todo mundo pulando fora. Acaba de colocar Gleisi Hoffmann, gente, como... É um trem que não dá pra entender. Aí tá aqui, ó. Lula sinaliza com poucas mudanças e aliados vem otimismo que beira alienação. É uma coisa tão ridícula, tá tão ridícula que até o Danones percebeu. Gente, vou falar sério pra vocês. Se o Danones pulou fora do barco, nós vamos começar a ver petistas pulando fora do barco. Eu garanto, até o final desse ano vai ter petista, deputado federal, reclamando e criticando o Lula, porque senão ele não vai ter a menor chance de ser reeleito em 2026. A situação está muito melhor do que a gente imaginava. Nós estamos apenas no último dia de fevereiro, 2 meses em 2025, e o governo está destruído. O Sidônio, para mim, ele vai ser candidato pelo PL. O trabalho que ele está fazendo pela oposição e pela direita brasileira, eu acho que ele tem que se filiar ao PL e ser candidato pelo PL. Né? Aí coloca Gleisi Hoffmann, Padilha, Danones, gente. Por que o Danones está falando isso? Eu vou te falar, ele não é bobo. Danones está vendo a rejeição do Lula em Minas Gerais. Minas Gerais é o estado dele. E aí a rejeição em Minas Gerais acendeu o alerta do cara que ele tá, para eu ser reeleito eu vou ter que me afastar desse governo. E ele faz isso no sitezinho mais de esquerda que tem no Brasil, que é o TV 247. Tô te falando, cara. Tô te falando. As coisas estão tomando uma amplitude, um caminho que não dá para entender. É interferência divina. Não tem outra explicação.
Onde está o ministro André Mendonça? Essa é a pergunta que ganha corpo nas redes sociais. O silêncio do magistrado indicado por Jair Bolsonaro à Suprema Corte diante do confronto do Itamaraty de ministros do STF com a Justiça e o Congresso dos Estados Unidos é notório. O deputado Marcel Van Hatten quer saber: algum sinal de vida de Vossa Excelência, ministro André Mendonça, ou de diferenciação ética? Tá aí, ele está encampando aí a campanha de onde está o ministro André Mendonça. Jorge Serrão, onde está o ministro? O ministro está na posição dele. Vamos até aqui fazer aqui uma análise aqui bem de advogado do diabo. O correto seria que ministros do Supremo nada falassem, que eles fossem mudinhos da Silva, só falassem no que diz respeito à questão processual que está sendo analisada por eles. Só que no Brasil isso já acabou, já deixou de ser coisa do passado há muito tempo. Então, o que Van Hatten está fazendo é cobrar uma posição política de quem foi indicado politicamente para o Supremo Tribunal Federal. Agora, é lamentável que o nosso parlamento brasileiro não estivesse discutindo agora, e aí sim, além de cobrar, o Van Hatten está certíssimo, de cobrar uma fala do André Mendonça. Mas a gente também tem que cobrar do parlamento brasileiro como um todo uma definição clara. Na Constituição brasileira não está escrito que é o presidente da República quem indica quem vai para o Supremo Tribunal Federal. A gente tinha que ter clareza sobre a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Na Constituição está apenas escrito que o presidente da República nomeia aquele que for aprovado na sabatina, mas não está escrito em lugar nenhum que é ele que indica. Então a gente precisava definir isso também. É outra falha gritante, ululante da nossa Constituição que ninguém quer debater. Tem uma reforma do judiciário, o deputado, ontem nós falamos sobre isso, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tem um projeto lá pronto no Congresso para discutir. Cadê o debate sobre isso? O nosso Congresso não está discutindo as questões relevantes. Então a gente também tem que perguntar, cadê o André Mendonça e cadê a maioria esmagadora dos deputados e senadores que não estão cumprindo o seu papel? Marcília, tá aí a pergunta, lembrando que esse é o terrivelmente evangélico deputado Marcel Van Hatten, que é também, né, perseguido ali. A gente sabe que ele já protagonizou várias cenas de perseguição muito evidentes ali da ditadura que é imposta pelo STF. Está perguntando a respeito do terrivelmente evangélico. Olha, Geisiane, é lógico que, se a gente for pensar, um ministro ele não tem mesmo que ficar na rua falando, na imprensa e tal. O ideal é que todos eles ficassem quietos. Mas do jeito que a coisa está, a gente tem que se perguntar por que eles estão, ou os que estão quietos, por que estão? Será que eles estão esvaziados? E esse é o grande problema. Se os ministros do STF hoje têm uma atuação política óbvia, a gente viu agora o Dino dizer que existe um alto protagonismo do STF que veio para ficar, quer dizer, enfim, nesse contexto, o que fazem os quietos? Ou o que permitem que os quietos fazem? Eu acho que essa é que é a questão. A gente percebe que o STF está um pouco rifado a decisões monocráticas. Então, o ministro Dino decide tudo que é do parlamento, emendas, etc. O ministro Toffoli decide tudo que é da Lava Jato, mesmo tendo sido lá atrás advogado do PT, e a Lava Jato tem prendido muito petista. E o ministro Moraes defende tudo que é de censura, é o tema dele. Muito bem. E os outros? Todas essas decisões são monocráticas. E os outros? O Barroso vai e é o porta-voz para a imprensa. Passa o dia inteiro dando palestra e falando na imprensa. Os demais estão quietos. Mas estão quietos porque devem estar quietos, e essa é a função de um ministro mesmo? Ou estão quietos porque estão esvaziados completamente de importância dentro de um STF que vive de decisões monocráticas? Eu acho que a pergunta é essa. Estão quietos porque deveriam ou estão quietos porque simplesmente deixaram eles ali num cantinho? Sabe quando a gente estava na escola e fazia um grupinho e ficavam os excluídos? Talvez eles estejam os excluídos do lanche ali do STF. Ninguém mais fala com eles, ninguém mais quer saber deles. Se é isso, é grave. E aí, se está acontecendo isso com eles, eles precisam falar. Precisam denunciar essa situação de exclusão a qual eles estão pertencendo.